Neste vídeo oferecido pela FNAC vamos analisar a novíssima consola da Lenovo, a Legion Go. Uma consola que conta com uma experiência muito idêntica à da Steam Deck, tem tudo o que são processador constituintes igual ao que tu encontras na ROG Ally, mas para além disso também tem funcionalidades de Nintendo Switch. Tu poderes tirar aqui os teus comandos e ficar, por exemplo, só com um tablet. Agora a grande dúvida é, será ela a melhor consola do mercado? Prepara, depois está no ar o Power On. E começamos esta nossa análise por aquilo que vem na caixa, pois para além da própria consola, tu também tens aqui algumas coisas que ela traz. Uma delas é então o teu transformador, ele é de 65 watts e ele tem a vantagem de ser bastante pequeno. Ainda na caixa vais ter a oferta aqui de case de transporte, que é uma das coisas que, por exemplo, na ROG Ally é vendida à parte, aqui já atrás, e eu acho que quando tu tens uma consola portátil para levar para qualquer lado, isto é quase obrigatório. A case tem então aqui os espacinhos todos para que tu coloques a tua consola e os analógicos, por exemplo, não serem pressionados, está muito bem desenhada, mas para além disso ela tem aqui um extra que eu acho que foi muito bem pensado aqui pela Lenovo, que é uma entrada na parte de baixo. Ela tem aqui esta pecinha que levanta e tu vês ali uma entrada metálica por onde tu poderás passar o teu fio. E assim tu vais então poder carregar a tua consola mesmo ela estando dentro da caixa. E ainda aqui dentro da caixa tu poderás encontrar aqui uma pecita que ela é bastante importante aqui para uma das funcionalidades desta Lenovo Legion Go, mas eu já te vou mostrar lá mais à frente quando eu te for falar então aqui dos comandos destacáveis. Vou-te já fazer o spoiler, é que isto é para ser utilizado então com os comandos. Agora passando para a própria consola, e é impossível tu pegares nela e não te chamar logo a atenção o tamanho do ecrã que tu aqui tens. Tu aqui tens um ecrã tátil de 8.8 polegadas. Ele é muito grande. Devo-te dizer que quando tu colocas esta consola ao pé da ROG Ally ou até ao pé da Steam Deck, tu vais perceber logo a diferença. Esta é muito maior. Lá está, não só ao nível do ecrã, como também ao nível dela como um todo. Esta é a maior consola portátil, assim, em termos de tamanho. Relativamente ao ecrã, ele não é OLED, estamos a falar de um ecrã que é LCD, ele tem uma resolução Quad HD+, de 2560 por 1600, que para jogo eu diria que está mais do que suficiente. E para fluidez, ele também tem uma taxa de atualização muito boa de 144 Hz. Em termos de qualidade de imagem, ela é bastante boa, tem um contraste muito bom, face lá está também às outras consolas portáteis. Onde eu acho que o ecrã não surpreende é ao nível dos nits, porque esta consola faz então 500 nits e sendo portátil e para poderes utilizar no exterior, quando estás a utilizar, por exemplo, com muita luz, como é o caso de sol, ter 500 nits é um ecrã que acaba por não surpreender nessa parte. Ainda assim, de um modo geral, eu acho que é um ecrã incrível, que também tem a vantagem de ser tátil. Isso vai permitir então que a tua experiência, quando estás a usar a consola em modo Windows, seja muito melhor. Não sei se tu já experimentaste alguma destas consolas portáteis com o Windows, existe sempre um grande problema que é estares a tentar utilizar as setas ou estares a tentar utilizar os botões, muitas das vezes não funciona, muitas das vezes o funcionar não é bom. Por isso é que as próprias marcas também acabam por criar software próprio e software estilo consola, como se tu entrasses num menu de consola próprio, onde tu aí então poderás navegar com os comandos. Mas no próprio Windows o User Experience não é nada bom, por isso é que tu tens um ecrã tátil, ele então vai acabar por funcionar como se fosse um tablet. E aqui eu acho que é uma grande mais-valia. Analisando agora a nível físico, a qualidade de construção é bastante boa. Aqui na parte de trás, como tu podes ver, tens aqui a zona dos respiradores, um logo da Lenovo bem destacado e aqui na parte de baixo um logo da Legion, que é esta então submarca de gaming da Lenovo. Este logo da Legion está colocado então no seu kickstand, que essa é uma das grandes novidades que esta consola tem. Ela vai ter um pé muito idêntico àquilo que tu encontras então nas novas Nintendo Switch. Em relação a este pé, a abertura dele faz muito lembrar aquilo que nós encontramos também nos Surfaces. Ela abre quase na totalidade. Se tu quiseres inclusive consumir conteúdo, poderás estar sentado e estar com ele quase deitado. O nível máximo é este que eu então te estou aqui a mostrar. Depois, falando aqui de tudo o que são entradas, botões, o que é que nós aqui temos? Tu vais ter um botão que tem aqui uma indicação LED e em termos de design ele é com o logo da Legion. Ele vai então dar-nos a indicação do que é que se está a passar na consola. Se ela está a pensar, se está em stand-by, se está ligada à tomada e a carregar. Vai tudo aparecer aqui neste botão. Ao lado tens o jack de 3.5mm para ligares os teus fones. Tens aqui uma zona de respiradores, uma entrada micro SD para tu ligares a um cartão de memória e, por exemplo, instalares os jogos no cartão. Uma entrada USB tipo C 4.0, que vai dar aqui uma velocidade de leitura e de escrita muito superior. E na consola tu vais ter então duas destas entradas. Vais ter aqui na parte de cima e vais ter na parte de baixo. Ainda aqui na parte superior,
tu vais ter o botão de mais e de menos para controlares o volume. Na parte frontal, em termos de comandos, ela faz lembrar, lá está, muito as outras consolas. Tu vais ter aqui aqueles botões analógicos que eles não estão na mesma linha, eles são ligeiramente, o esquerdo é mais subido que o direito, um bocado como tu vês até, por exemplo, nos comandos de Xbox. Eles têm um tamanho muito bom, não são nem muito grandes nem muito pequenos, diretamente têm o tamanho ideal. Também poderás encontrar aqui do lado esquerdo aquelas setas direcionais para tu, por exemplo, poderes navegar ou poderes jogar jogos em que estas setas dão mais jeito que os analógicos. Depois tens também a configuração de A, B, X e Y nos botões normais. E depois tens então aqui algumas novidades. Uma delas é tu teres um touchpad que é igual àquilo que tu encontras, por exemplo, no Steam Deck, coisa que a ROG Ally não vai ter. E com este touchpad tu podes inclusive utilizá-lo como rato para controlar o teu Windows. Aqui por baixo das setas vais ter aquelas teclas que são o equivalente ao Start e ao Select, e na parte superior vais ter então duas teclas que são específicas da Lenovo e que vão funcionar aqui com o seu software, com o Lenovo Space, em que a da esquerda vai ativar o menu. Por exemplo, eu vou ligar aqui para que tu vejas. Ou seja, imagina que estás no menu principal, como eu aqui estou da consola, como tu vês, isto é literalmente um tablet Windows, uma consola Windows, e se tu apertares este botão aqui do Legend Space, ele vai-te então perguntar se tu desejas ativar o software. Sim, tu dizes que sim. E como tu vês, ele vai então agora entrar num software próprio da própria Lenovo. Ele vai-te então transformar o teu dispositivo literalmente numa consola. E como tu vês, tudo o que tu irás fazer aqui já é tipo então em ambiente de consola. Depois, do lado direito, na mesma zona, tu vais ter também um botão que vai parar então aqui às tuas definições rápidas. Quando tu pressionas, tu poderás ver que tens aqui logo para mudar o brilho, para mudar o som, a questão do Bluetooth, do Wi-Fi, também a questão da resolução tu poderás trocar rapidamente aqui, o refresh rate, como tu podes selecionar os 60 ou os 144, também trocar aqui os efeitos de luz e depois aqui mapear algumas das teclas. Estas são então as definições rápidas. Na parte superior tu vais ter aqueles botões normais, como tu também tens então nos comandos estilo Xbox, em que tu tens o LB e o RB, aqueles botões aqui superiores, e depois tens aqui o RT e o LT, que são aqueles botões que vão ter aqui profundidade. Cá atrás temos botões extra. E os botões extra, eles não são iguais nos dois, e isso então é pela funcionalidade que tu vais ter e que eu te disse que este acessório era importante. Ou seja, no teu gatilho esquerdo, tu vais ter o botão de Y1 e de Y2, e aqui em baixo, se tu vires, tens um botãozito. Este botão serve para que tu possas apertá-lo e puxar então aqui o teu comando. E como tu vês, já o retiramos. Eu devo dizer que em termos de encaixe, ele não é totalmente igual à Nintendo Switch, porque se tu tens uma Nintendo Switch sabes que encaixas e deslizas para baixo. Aqui não. Aqui o que tu vais fazer é colocar de lado e subir. Ou seja, é ligeiramente diferente. Tens que te habituar ao início, mas também te devo dizer que em termos de ficar preso, é muito melhor do que a Nintendo Switch, que ao final de algum tempo começa a ficar mais bambo. Este aqui, pela utilização, eu já tirei várias vezes, já coloquei várias vezes, portanto, devo dizer que acho que aqui vai ter mais resistência a longo prazo. Portanto, como eu te disse, para retirar, apertas o botão, puxas ligeiramente, salta fora. Ao final de algum tempo, tu vais te habituar muito rapidamente. Aqui no direito é que tu vais ter então, como tu percebeste, os botões não são no mesmo sítio, tu vais ter aqui um botão que eles chamam de o M3 e o Y3, e para além disso tens uma rodinha. E também tens aqui na parte de fora um M1 e um M2, coisa que do outro lado tu não vais ter então. Porquê então estes botões extra? Eles servem para tu utilizares este comando como se ele fosse um rato vertical. Ou seja, aqui em baixo tu também tens um botão, eu vou apertar este botão e vou retirar. E se nós virmos aqui na parte de baixo, tu consegues ativar, tens aqui um botãozinho que te diz off e diz FPS. E tu, aqui ativando, como vês, ele tem aqui um sensor óptico. E o que tu vais fazer é então encaixar o teu comando aqui nesta base. Como tu vês, em termos de layout é fácil. Ele também tem ímã para agarrar. Ou seja, como tu vês, ele agarra e vai prender. E a tua utilização é então como se ele fosse um rato vertical. Em que tu vais ficar com o botão de M1 e M2 para que tu possas pressionar. Imagina, estás a jogar jogos de tiros. Estás aqui a dar tiros no M1 e no M2. Para além disso, como eu te disse, ele tem uma rodinha que tu poderás utilizar como se fosse o scroll normal do teu rato, e vais ficar aqui com o M3 e com o Y3 como comandos extra. E tu assim acabas por ter então um rato vertical, esta zona toda desliza, e tu tens sensor óptico aqui na parte de baixo. E nisto eu acho que esta consola fez um step up então face às outras consolas portáteis. Se tu não quiseres utilizar, poderás então encostar, e algo que eu te disse
é que tu acabas por ter aqui um tablet. E ter um tablet de 8.8 polegadas. E se eu vier aqui e ligar, em que tu tens aqui menu, onde tu tens o Word, PowerPoint, Excel, podes utilizar isto para on the go ires a trabalhar. Portanto, é literalmente como tu teres um tablet. E se tu não quiseres levar os comandos, como tu percebeste, aqui tens a vantagem de não precisar de os levar. Se tu quiseres, e agora mostrando então um bocadinho disto enquanto consola a funcionar e o próprio software aqui da Lenovo. Este é então o Lenovo Space, como tu vês, ele tem aqui o recomendado de jogos, ele vai ter então aqui a tua biblioteca, o acesso às definições principais, também poderás instalar aqui jogos de Android, que encontrarás nesta zona, tens aqui os Cloud Games, para se tu, por exemplo, quiseres registar Xbox Game Pass ou Steam, também tens aqui a tua Game Store e como tu vês, tens aqui vários jogos que ele te recomenda e vários jogos que tu poderás comprar então a partir daqui. Algo para que eu te quero chamar a atenção é aqui na zona das definições, tu tens várias hipóteses de definições, mas para mim onde está aqui algumas das vantagens é na zona da performance, em que tu podes definir a nível de temperatura o que é que tu queres. Se queres algo mais balanceado, digamos assim, se queres algo mais virado para performance ou algo mais silencioso. Portanto, tu poderás definir isso tudo. Isso poderá ser o ideal, por exemplo, se estiveres a jogar na cama à noite e não quiseres tanto barulho, poderás escolher então esta opção aqui mais quiet. Também, a nível de Power Mode, tu poderás definir o que é que tu queres e aqui tu também poderás definir então, relativamente aqui à nossa consola, se queres que a sua ventoinha esteja a correr no máximo. Eu acho que se ouve bastante bem, diz-me lá em baixo nos comentários. Eu aqui consigo ouvir bastante bem a ventoinha dela, porque ela tem uma ventoinha bastante forte, bastante agressiva, e acho que quando tu estiveres a jogar várias horas, é isso que vai impedir então que ela aqueça a sério. Também poderás então desligar esta funcionalidade e também tens aqui a questão da super resolução, que tu poderás ativar ou não. Também terás aqui outras funcionalidades ao nível de display, poderes trocar tudo, a nível de controles, poderes e editar aqui os teus controles, aqui os DPIs do teu rato. Tens aqui então, lá está, várias opções. E como eu te disse, tens aqui um botão na parte superior que te vai dar acesso às definições rápidas. Tudo isso tu também poderás trocar aqui, como eu já te mostrei há bocado. E aqui também então ver logo diretamente a bateria da tua consola, a bateria dos teus comandos que tu tens. Ou então até mesmo tu veres aqui o teu monitor de performance e tu poderes colocá-lo em frame, colocar simples, normal, tu clicando aqui, ele vai então aparecer aqui na zona superior, como tu vês ali, na zona superior, tu aparece aqui, que é para tu, enquanto estás a jogar, poderes ver a temperatura e poderes ver a percentagem de utilização tanto da CPU como da GPU. E aqui poderás desligar, poderás ativar aqui os vários modos e aquilo que nós também já vimos ali do outro lado. Portanto, como tu pudeste ver, temos muitas funcionalidades nesta consola e eu devo dizer que, tendo em conta que, eu não te falei muito a nível de specs, porque a nível de specs ela é igualzinha àquilo que tu tens na ROG Ally. O mesmo chip, a mesma RAM, o mesmo armazenamento, tu vais ter tudo igual. Aqui, a grande diferença, e para mim a mais-valia, é o facto de tu teres um tudo em um em termos de consola. Tu aqui tens uma consola portátil que é igual, por exemplo, a uma Nintendo Switch, em que os comandos saem, tu poderás utilizar de forma separada. E para mim, a grande mais-valia disso é tu poderes utilizar a zona do ecrã como sendo um tablet. Coisa que nas outras tu não vais poder utilizar. Para além disso, também é a consola ideal para quem procura uma consola portátil com um ecrã maior. Se é isso que tu procuras, então eu acho que esta é a melhor opção e tu já sabes que ela já está disponível em Fnac.pt ou numa loja Fnac perto de ti. Já se tu me perguntares para quem é que a consola poderá não ser, eu diria-te que é mesmo para quem tenha, por exemplo, mãos pequenas ou para quem não tenha muita força nos braços para segurar a consola e queira jogar várias horas com ela. Porque, como tu percebeste, esta é a maior das consolas. Ela também, esta zona dos comandos, como tu percebeste, ela é algo grossa, digamos assim, ou seja, vai preencher muito uma mão que seja grande. Uma mão mais pequena vai ficar demasiado grande. Portanto, em termos de tamanho de consola e em termos de peso, eu diria que esta acaba por ser a pior, digamos assim. Que eu estou-te a dizer a pior, não é que ela seja má, mas é mesmo porque todas estas funcionalidades dos comandos saírem, tu ficares com o ecrã, acabas por descompensar na questão do peso e na questão do tamanho. Portanto, para quem tem mãos pequenas, eu diria que esta não é a melhor solução. Existem outras soluções, como tu já viste então neste vídeo. Se este vídeo te ajudou mesmo nesse sentido de tu perceberes se é a consola para ti ou não, aperta o botão do like, subscreve para mais conteúdo destes e nós vemos num próximo vídeo.